Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina pela sua Rede Mulher de televisão. Hoje nós vamos falar aqui sobre os nossos inimigos silenciosos. Aquelas coisas que pegam a gente assim, ó, desprevenida, sem saber. Nós mulheres, temos dois inimigos da nossa saúde bem silenciosos. Um se chama risco cardíaco e o outro se chama osteoporose. São duas coisas que você não percebe, nem que está correndo risco quando você vai ver. Por isso eu sempre falo, né? A gente tem que ir no médico antes, que aí o depois fica muito mais fácil. Então nós fomos perguntar nas ruas de São Paulo, a nossa reportagem, o que é mais perigoso para a saúde feminina depois da menopausa e por quê? Qualquer coisa que você tome cuidado e siga os padrões normais, nada é perigoso para a saúde feminina. O que falo é o coração, osteoporose, por isso que precisa da caminhada, né? A osteoporose. Por que você acha isso? Porque eu tenho mãe osteoporótica, é uma doença que, pelo que se sabe, não dá sinais, só quando a gente quebra um braço, uma perna, que a gente fica sabendo. Por causa do hormônio, que termina o hormônio feminino, né? Sim. E dá a osteoporose. O que eu escuto falar é sobre a osteoporose. É a falta de prevenção, a falta da caminhada. Acho que é o colesterol e a osteoporose, né? Por quê? Por causa da menor produção de hormônios. A osteoporose e doenças cardíacas. É osteoporose, artrose, esse tipo de doenças, né? Então a pessoa tem que sempre tomar um hormônio. Falta de estrogênio. Pois é, né? Até que as mulheres, pelo menos aqui em São Paulo, estão bem informadas. E você aí na sua cidade também está? Mesmo que esteja, tem que ficar ligado aqui no Saúde Feminina, porque a informação aqui é muito quente mesmo. Por falar em informação, eu tenho para você, você sabe, aquele material que a gente distribui. Vou mostrar, tá bom? E no próximo bloco eu dou o endereço. Olha aqui. São os livros para os adolescentes, para os educadores dos adolescentes e para as mulheres de mais de 40 anos. Eu mostro tudo de novo no próximo bloco e dou o endereço para você, o telefone, tá bom? Então fica ligadinho aí que a gente vai para aquele intervalinho, volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Eu quero fazer um convite para você. Quero que você venha aqui em casa, na Casa São Paulo, um dos programas mais comentados da atualidade. Produtos, serviços, o que existe de melhor para você ter qualidade de vida, muito humor, convidados maravilhosos. Tá vendo? Só falta você. Casa São Paulo. Olha, hoje eu quero convidar você para fazer o test drive na Paraty 1016 válvulas. E para isso nós escolhemos o bairro do Morumbi, um bairro que tem muitas subidas e descidas, além de ser um bairro maravilhoso. Venha comigo fazer esse test drive. Olha, primeiro eu queria falar para vocês da versatilidade que tem esse carro. É um carro que você tanto pode estar indo para a praia, pegar ondas com uma prancha de surf, como está indo buscar os seus filhos ao supermercado. Ele é um carro que você pode usar em qualquer situação, seja ela de trabalho ou de lazer. Esse carro é 1000 cilindradas com 16 válvulas, é o único motor 16 válvulas 1000 e é feito pela Volkswagen. A qualidade é indiscutível, né? Isso dá para o carro uma versatilidade, uma força como se fosse 1.6. E mais, eu queria dizer para você que na nossa empresa, na Sopave, você vai estar comprando esse carro por um preço muito, muito barato, porque nós vamos fazer um grande desconto e você também poderá ter o banco de couro que dá um requinte total. E você terá então um carro desse com banco de couro, ar-condicionado, direção hidráulica por um preço imbatível. Venha para a Sopave. Saúde Feminina falando sobre o seu risco cardíaco. E ainda estou com a Elô Pinheiro e o Dr. Nabil Goraeb. Não mude de canal.
brisa do mar também goza, a nossa comida gostosa, a natureza em festa colossal. Brasil, a nossa bandeira no céu, lá no céu do mundo tirando o chapéu, porque o nosso nome é Brasil. Vou cantar pro mundo inteiro, que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Vou cantar pro mundo inteiro, que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Brasil! Um lançamento de fé e esperança. Bispo Marcelo Crivella em seu CD O Mensageiro da Solidariedade. Ao comprar este CD, você estará contribuindo com o desenvolvimento do Nordeste. Olá, eu sou a Cíntia Maggi, sou apresentadora do programa Baixas Calorias aqui na Rede Mulher. Portanto, eu convido você para me assistir todos os dias, fazendo uma receita saudável, gostosa, para você se manter em forma. Não perca todos os dias aqui na Rede Mulher. Seu programa Saúde Feminina hoje vai falar sobre 2 inimigos silenciosos da mulher, que são a osteoporose e o risco cardíaco. Nós vamos começar pelo risco cardíaco, pelo medo do infarto. E para fazer tudo isso, estou recebendo aqui com muita alegria, mas muita alegria mesmo, a Elô Pinheiro, né? A Elô, a garota de Ipanema, vai me ajudar nessa entrevista. Obrigada, Elô, pela sua presença. Estar aqui, estar com o seu público, né? Voltando aqui à Rede Mulher. Que delícia. Que é um prazer a gente realmente trabalhar nessa casa. Você trabalhou muito também, tempo né? aqui, né, Elô? Quantos anos? Uns 4 anos? Eu trabalhei 4 anos, né? 2 Desde anos, o depois mais comecinho. 2 anos, isso. Junto com a gente, né? E o Nabil também, que eu ainda não apresentei, que é o Dr. Nabil Goraeb, cardiologista, que também estava aqui desde o começo, né? Hoje é uma coincidência aqui nessa mesa, não é? 3 pessoas que estavam aqui desde o começo. O Dr. Nabil apresentava junto à médica, apresentou o programa PM na TV, aqui na Rede Mulher, e o Med Esporte, né, Nabil? Foi o Med Esporte. Med Esporte. E o meu também ia para os Estados Unidos, né? Quer dizer, eu fazia aqui e ia para repassava Miami, né? Em Miami. E foi um sucesso lá o programa. Você e o Ferreira estavam em Miami. O Ferreira era o dono da emissora lá, quer dizer, lá. ele tinha uma participação na emissora de lá. Bons tempos, a Rede Mulher já tem história, embora ainda seja uma menininha, né? Mas que agora tá melhor ainda, hein? Eu tô sabendo disso. Bom, mas história também tem nessa mesa aberta hoje. Todos os nossos convidados aqui têm livros para mostrar para você. Quer ver? Vamos começar pelo da Elô. Elô, Por Causa do Amor. Elô Pinheiro. Ó, será que dá pra gente mostrar a capa e a contracapa aqui, ó? Acho que esse dá, livro né? conta a minha vida, né? Resumida, claro, porque se contar a vida inteira tem que ser uma enciclopédia diante da minha idade, né? Mas tem fotos, inclusive com Vinícius, com Tom Jobim, fotos com Flávio Cavalcante, que eu trabalhei muito tempo como produtora e fazendo também o júri, né? E comandando as loirinhas nas gincanas. É isso aí, né? Tem muita história para contar, né, Elô? E histórias boas. Aí isso com o Flávio, legal. com a Belinha, olha, essa coisa assim da gente recordar é muito gostoso, né? Muito uma lembrança gostoso muito agradável. mesmo, muito bom. E livro tem isso, né? É um marco na vida da gente, né? E você também está na revista Bárbara aqui esse mês, não é isso? Esse mês é saiu desse uma... mês? Esse mês saiu uma reportagem. Reportagem, revista Bárbara, que é aquela revista bárbara para mulheres de mais de 35, 40 anos, né? Então, e também saí na capa da Merck inteligente. News, também desse mês, com uma reportagem também muito boa. Que bom. E o Dr. Nabil acaba de ganhar o Prêmio Jabuti. Que dia vai receber o Prêmio Jabuti? Sexta-feira? Dia 28. Na abertura da Bienal Dá o seu Internacional. livrão aqui para eu mostrar. Aqui. Eu, Livro do Turíbio. Dr. Nabil Goraeb e do Dr. Turíbio Barros. Dr. Turíbio estava aqui na Rede Mulher outro dia também, com a Rosana Herman, né? Eu vi no ar, fiquei muito contente de ver o Dr. Turíbio, fazia tempo que eu não o via. Nabil, parabéns pelo Prêmio Jabuti e por tudo. Bom, então nós vamos perguntar nas ruas se as mulheres estão com medo do infarto. E vamos ver o que elas responderam. Tem que se precaver fazendo exercício,
caminhadas. A mulher tem tanto infarto como o homem antigamente, porque hoje ela fuma muito mais. O ritmo de trabalho é o mesmo e as condições são as mesmas do homem, é igual mesmo. Depois dos 40, 50 anos, pela falta dos hormônios e tudo, nós temos a mesma possibilidade que o homem de ter um infarto. Pela vida agitada que nós estamos levando, as mulheres, principalmente que estão numa atividade, assim, franca atividade, comparando-se aos homens, tá? E elas têm que se cuidar mesmo, eu acho que até mais do que os homens. Se a gente souber levar a vida com mais otimismo, com confiança, com serenidade, então se tem infarto. Olha, na vida estressante que a mulher leva hoje, de primeira, há uns tempos atrás que a mulher não era não trabalhava tanto fora como ela trabalha hoje, ela tinha menos infarto. Agora ela tem estresse tanto quanto o homem. Então deve ter medo, sim. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. É mais fácil a gente se cuidar daquilo que tem sintoma, daquilo que a gente sabe, que tem medo, tá? Mas o infarto, a gente não tem sintoma nenhum, né, doutor? Como é que é isso? Ou tem? Tem. A mulher, ela tem os sinais que vai acabar tendo algum problema. Na verdade, o que se fala muito aí, porque ela mudou os hábitos, o estresse, não foi só isso. A mudança de hábito, principalmente nas grandes cidades, trouxe algumas vantagens e desvantagens. Saiu uma publicação agora no Circulation, que é uma das maiores revistas de cardiologia, mostrando uma revisão. Por que a mulher tem mais infarto do que tinha antes? Além dela estar fumando mais, ela está comendo diferente do que ela comia, ela está tendo mais obesidade do que tinha antigamente e com isso agregou coisas que ela não tinha. Antes ela cuidava da casa, cozinhava em casa, ela tomava cuidado na cozinha dela. Hoje alguém cozinha para ela. Ela passa a comer o que tem em casa e come fora e com isso ela teve mais obesidade, mais colesterol, fuma e disputa a vida. E ela tem uma coisa que o homem não tem, ela tem o duplo trabalho. A dupla jornada, né? Ou a tripla, às vezes, né? Às vezes tripla. Dependendo do marido que ela tem que tratar do marido, dos filhos e de todo mundo. Então, é muita coisa para ela. É polijornada, isso sim. E com isso ela passou a ter o dia dela de dormir pouco e trabalhar muito. E comer errado, né? Errado. Porque é mais sanduíche, é mais aquela comidinha rápida, né? Aquele self-service, que não é bem self-service, né? E o exercício, ela não faz o mal. exercício. A gente vai numa academia, só tem mulheres, mas isso é uma minoria. A grande maioria das mulheres não faz exercício. Não faz Vai para a academia para conversar. Para conversar. O IBGE fez um levantamento e mostrou que somente 7% da população brasileira faz atividade física regular 3 vezes por semana. E a maioria desses 7% são do sexo masculino. As mulheres não... Isso é um levantamento do IBGE, que eles estudaram 5.000 lares brasileiros, tanto rurais como de cidades, de todos os tamanhos, e está na internet, quem entrar no site do IBGE encontra esses dados. O homem é mais vaidoso, então, né? Pesquisas de padrões de vida, que chama. Ou talvez tenha mais tempo. Mais tempo. Ou a nossa polijornada. Ele joga futebol de sábado e domingo, etc., às vezes durante a semana. Então, uma surpresa para nós que a mulher é mais sedentária do que o homem. Mais tempo e mais dinheiro. Porque para frequentar a academia, você tem que mexer também no seu orçamento, se ele é apertado, e a maioria do nosso orçamento é apertado, né? Então, a gente tem que mexer também. Então, também a mulher tem menos disponibilidade do dinheiro, porque a mulher põe o dinheiro primeiro para os filhos, primeiro para casa, não é verdade? E acaba sendo isso. Agora, a gente tem sintoma, doutor Nabil? Tem. Tem. A mulher... se eu for cardíaca, eu vou ficar sabendo, é tão silencioso ou então quanto nós fulminante. Uma das coisas... Esse que é o medo, né? É o medo, é o Uma das coisas mais tristes é que o médico nunca valorizou o sintoma da mulher. Então a mulher chega no médico e fala que tem dor no peito, fala, isso é nervoso. Então é mau jeito, é nervoso e nunca valoriza. Acontece que quando faz um exame de cardiologia, o exame dá alterado, fala, isso deu alterado porque é mulher e não dá bola. É mesmo? Os trabalhos de pesquisa têm assim, 10.000 homens e 100 mulheres. Então, nunca foi muito estudada a mulher e agora começou a ter um estudo mais aprofundado. Tem uma médica americana, hoje é a decana das médicas cardiologistas, a doutora Nanette Wenger. Ela fez um trabalho que ela estudou os hormônios para tratar doenças do coração e não mostrou diferença nenhuma. Quem tomou hormônio e quem não tomou hormônio é a mesma coisa em relação às doenças do coração.
Então, é outra coisa que caiu também, que você dava hormônio para tratar a aterosclerose da mulher ou para diminuir o colesterol da mulher. Isso não existe. Você dava hormônio para tratar? Para menopausa. E não para prevenir? Isso. O que se sabe hoje, quem está tomando hormônio na pós-menopausa, se não houver contraindicação, pode continuar. Agora, começar a fazer tratamento com hormônio após a menopausa só para normalizar a pressão ou colesterol, isso é um erro grave. Não existe isso. O que precisa tratar é a doença. O hormônio ele vai tratar os sintomas da menopausa, vai tratar a osteoporose, que é obrigatório, vai tratar outros problemas da mulher, mas não as doenças do coração. Agora, mas olha, que a gente mas não precisa tratar as doenças do coração, né, Elu? O hormônio já é tão bom, faz bem para a pele, faz bem para a sexualidade. Bota a gente, principalmente, porque lubrifica mais a mulher, né? Então. Mas agora eu acho o seguinte, você faz um eletro hoje, eletrocardiograma, aí dá tudo ok, você vai embora. E de repente, 2 dias depois, você tem um problema cardíaco. Pode ter no mesmo dia, pode ter. Então, como é que o eletro serve para quem, então? O eletrocardiograma é uma fotografia que vê daquele instante só. Você não está vendo o futuro. Então, aí você tem que usar... Não, com o eletrocardiograma não. Então, o que a gente faz? Uma consulta de que você vai procurar os fatores de risco que levam à doença. Se você tem pressão alta, se você tem colesterol, se você é sedentária, se você fuma, vai fazer o eletrocardiograma. Não tem nada? Você vai fazer o teste ergométrico, que esse dá uma previsão em torno de 70% de acerto. Se você teve uma pequena alteração no teste ergométrico, você aprofunda o exame, faz o teste ergométrico com medicina nuclear, que chega a 90% de acerto. Sim. Então, você tem que progredir no diagnóstico. A tua colocação é perfeita, porque a pessoa faz um eletrocardiograma, acha que é um seguro de vida, e não é. Ele é uma fotografia. Eu já soube de fotografia. Pessoas que fizeram, na hora de pagar, acho que a conta foi muito alta, na hora de pagar, teve um infarto e foi embora, quer dizer, morreu. Pode ter, esses acidentes são raros, mas isso são muito conhecidos na prática médica. O que você colocou é um alerta para as pessoas. Fazer exame não quer dizer seguro de vida. Certo. Você está fazendo o exame para ver aquele porque, momento. Inclusive, eu estou preocupada com minha filha. Ela teve taquicardia paroxística com 12 dias de nascida. Depois o médico liberou com 4 anos, disse, não, ela já está ótima. Ontem mesmo ela estava falando, mãe, engraçado, me repuxa um pouco o braço e me dói um pouco o peito. Eu já falei, ai meu Deus, essa é a única que tem esse probleminha. Quantos anos ela tem? Ela hoje está com 26 anos. Olha, é muito raro ter problemas cardíacos. Agora, esse sintoma pode ter várias causas. Ataque cardíaco quer dizer aceleração do coração acima de 100 batimentos por minuto. 100, 120. Ela pode ter um prolapso de válvula mitral, pode ter problema de tireoide, pode ter muito uso de café, tomou muito, fumou demais, quer dizer, várias coisas provocam ataque cardíaco. Agora, tem que procurar ir ao médico e saber por quê. Aí ela encontrou um quisto, uma coisinha agora aqui, que pode ser que isso esteja dando um reflexo. Pode ser. Pode ser outra coisa, né? Tem que estar sempre ali no médico, não tem jeito. Se você tem dúvida, vai ao seu médico correndo, que aí acaba a dúvida, você já sabe das coisas. Agora, olha, vou mostrar os livros para você e dar os telefones, tá? Se você tem mais de 40, quer saber como viver melhor, tá aqui o livro A Travessia, que é um sucesso absoluto aqui no nosso programa. Nós já distribuímos quase 10 mil livros, hein? É de graça, basta telefonar, deixar seu nome, endereço na secretária eletrônica. Se você é adolescente e quer saber mais sobre a sua sexualidade, a gente tem um kit super bonitinho aqui, mas hoje eu só tenho 2 livrinhos para mostrar para você do kit, tá vendo? É a primeira consulta com o ginecologista, As Aventuras de Laura, mas tem mais coisas. Se você é educador do adolescente, também a gente dá uma mãozinha, ó. Tem o livro do Dr. Noel aqui e tem o Fala Educador Educadora, que é um material novo. Se você já tem o velho, liga de novo para pedir o novo, que vale a pena. E o livro do Dr. Noel também é uma beleza. Eu li, achei demais. Muito legal, tá bom? Então, você consegue tudo isso pelos telefones 56817946 ou 56818114 aqui em São Paulo. A gente vai para aquele intervalinho, mas volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Aqui não é o
show do milhão, mas você pode aprender 1 milhão de coisas aqui assistindo via satélite, que agora vai ao vivo. Ao vivo é diferente porque tem uma outra temperatura, você participa em tempo real. Então será um prazer receber o seu e-mail, o seu fax, seu telefonema, a sua carta. Só que carta não adianta ser ao vivo, mas de qualquer forma a gente vai responder aqui pra você. Então, olha, é um prazer ter todas as noites, das 9 às 10, um encontro com 1 milhão de possibilidades da gente viver melhor. Via satélite na sua rede, mulher. Via satélite. Patrocínio, o site, o seu lugar na internet. Saúde e qualidade de vida sempre juntas. O futuro nos trouxe um novo conceito de beleza. Vitaderm e qualidade de vida sempre juntas. Vitaderm, beleza com qualidade de vida. O seu risco cardíaco é o tema do Saúde Feminina que está rolando agora com a Elô Pinheiro e o Dr. Nabil Goraieb. Você não pode perder. Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Há 47 anos, trabalhando por um futuro melhor. Oi galera, eu sou o Vini e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de uma sociedade super bonita que faz um trabalho super legal com 400 crianças deficientes e que precisa muito da sua ajuda, é a Sociedade Pestalozzi. Enfim, são crianças, são o futuro do nosso país e precisam que você dê, ainda que seja um brinquedo, um sorriso, o seu respeito antes de mais nada. E lógico, se você puder contribuir com o que você tiver, a gente agradece muito de coração. Vamos abrir a mão e abrir o nosso coração também para a Sociedade Pestalozzi. Valeu! Termine o seu dia bem informado sobre mercado de trabalho, internet, lazer, comportamento, saúde, bom, informação. Esses e outros assuntos são nossos temas, são nossas pautas no Nova Mulher, o seu programa de fim de noite. Aqui na Rede Mulher, de segunda a sexta-feira, à meia-noite. Esperamos por você. Seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os inimigos silenciosos da mulher, 2 deles, a osteoporose e o risco cardíaco. Estamos falando sobre risco cardíaco, estou aqui com muita alegria com a Elô Pinheiro e com o Dr. Nabil Goraieb. Ainda sobre Elô, eu quero te contar uma novidade, sabe? Ela não queria que eu contasse, mas eu vou contar, né, Elô? A Elô, além de estar na Zorra Total, você sabe, né? A Elô, todo mundo conhece, não precisa falar, mas agora você corre o risco de trombar com a Elô, sabe aonde? Nesse novo shopping que inaugurou aqui em São Paulo. Como é que chama o shopping? Vila Lobos, né? Uma loja de Paqui, que é uma loja, uma gracinha para crianças de 0 a 12 anos. E é um shopping novo, né, que vai fazer o maior sucesso lá em Alto de Pinheiros. É bem na marginal. Você está com a loja ali, a loja da sua filha. A loja da Kiki, que chama Dipaqui, é uma loja francesa, de franchising francesa. Tem coisas maravilhosas. Podem ir num precinho muito bom. Que bom, hein? É isso aí. Pois é, nós estávamos falando no outro bloco sobre os riscos cardíacos da mulher. Então, nós fomos na rua perguntar para as mulheres se elas sabem como é que elas se previnem desses riscos. Vamos ouvir. Um dos métodos seria andar todo dia um pouco, 3 vezes por semana. Você deve fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação, tá sempre fazendo um check-up. Acho que são pelo menos as coisas básicas, né, para você ter uma boa saúde e evitar o infarto do miocárdio. Não comer carne vermelha, praticar exercícios físicos, evitar gorduras e doces. Uma boa noite de sono, esse tipo de coisa. Uma das coisas é caminhar. Fazer exercícios, se alimentar bem e tomar ar puro, como essa beleza aqui de Ibirapuera. Deve ir ao médico regularmente, praticar esporte. Evitar gorduras. Fazer uma dieta razoável. Ver o peso. Tá atenta
ao período seu de início de menopausa e fazer o que hoje se recomenda, né? Que é a reposição de hormônios, exercícios. Pois é, tá vendo? Até que as pessoas sabem mais ou menos como se prevenir, né, Nabil? Hoje a gente estava falando que sintoma não tem quase nenhum, então o jeito é prevenir mesmo. E a atividade física é o mais importante, além de largar o cigarro, né? Sintomas existem, mas elas não valorizam. Eu acho que é importante a mulher valorizar qualquer sintoma, conversar com o seu médico sempre. E o exercício hoje, ele é considerado o principal fator de risco quando ele não é feito. O sedentarismo hoje é o principal problema da sociedade. 70% das pessoas são sedentárias no mundo inteiro. 20% tem pressão alta e 20% tem colesterol alto. Quer dizer, o sedentarismo é o que existe em maior quantidade nas pessoas. E não precisa ir para a academia para fazer exercícios. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o seu departamento de exercícios, recomenda que as pessoas andem pelo menos 30 minutos todos os dias. Não precisa ser de uma vez. Pode subir escadas, aquela história de subir 3 andares por dia, 7 dias na semana. Um relacionamento sexual mais ativo, é isso também? Também. Dizem que é bom, não Agora, sei, veja bem, disseram isso. Um relacionamento sexual equivale a um consumo de calorias a um Big Mac. Olha só. Então você pode... Quer dizer que você pode comer um Big Mac a mais? Isso. E daqui, pelo jeito, tem que ser 2 vezes ao dia. No mínimo. Tem que ser 2 vezes ao dia. E o que é importante lembrar que a atividade física, qualquer que ela seja, até aqueles trabalhos caseiros, também contam. Porque antigamente ele não contava isso, não vale, mas vale. Subir escadas, namorar, você está de bem com a vida. Agora, realmente o exercício é fundamental. Se você não pode fazer exercício, anda de ônibus, desce um ponto antes. Aquela história de descer um ponto antes do lugar. Se morar em prédio, sobe e desce as escadas. Se não morar em casa, garagem, roda em volta do jardim. O grande problema é que, por exemplo, no estacionamento de shopping, o pessoal para no lugar do deficiente físico para andar pouco. Então, tira o lugar do deficiente. Então, pare onde for, para longe e vai andando até lá. Não custa nada. Então, isso tudo soma e vale. Isso tudo é benefício. Porque o que se precisa é gastar pelo menos 1.500 calorias por semana. Se você andar 30 minutos por dia, você gasta 1.500 calorias. Andar, não precisa correr. Quem corre demais também acaba estragando outras coisas, a parte óssea e ligamentos, e atrapalha a parte locomotora. E para o benefício do coração, quase que é igual àquele que anda normalmente sem correr. Quer dizer, uma dona de casa que está andando para lá e para cá, está fazendo exercício. Ela está fazendo um exercício. Está fazendo exercício. E tem um benefício. Tem benefício sempre. Agora tem que ser constante. Quando casou, dizia isso, que ela não podia ir à academia, não tinha condições de ir e tal. Então, o que ela fazia era arrumar a casa mesmo, abaixar, levantar, limpar tudo. Não é a melhor recomendação para fazer, mas com certeza porque... a jardinagem também. Então, nós temos várias maneiras. E o que a gente quer colocar para as pessoas é que elas não precisam ir a academias. O cotidiano pode ser utilizado para se fazer exercício. É importante que se faça alguma coisa. O sedentarismo é o pior problema hoje e pior do que qualquer outro fator de risco. E pegar peso também é uma coisa que não é o melhor, porque aí você vai ter que falar com os nossos ortopedistas e reumatologistas. Mas na academia a gente pega lá e fica lá com aqueles pezinhos para poder ficar com o bracinho para não dar tchau. Mas orientado. Aí fica, aí pega as 2 panelas. O que pega em casa quando não tem isso? O que vai pegar para poder ficar fazendo um pouquinho, né? Bom, mas você fazer um pouco de exercício de musculação, isso é útil para a musculatura. Mas não que tenha que ser exagerado, senão aí vai causar mais problemas. E as academias, outra lembrança, avisar que a academia não é fonte de saúde. Elas estão causando problemas com os anabolizantes, levando ao infarto do miocárdio indivíduos que tomam anabolizante para ficar com o corpo mais sarado, começam a tomar muitas dessas bombas e acabam tendo problemas. Acabam explodindo, né? No Dante Pazanese nós já temos 3 infartados com menos de 30 anos que ficaram com infarto por causa dos anabolizantes e das bombas. Tomar esses medicamentos, suplementos, sem orientação médica, vai acabar visitando o hospital antes da hora. É melhor não tomar nada sem orientação médica, né? Comer normal. Comer normalmente, pronto, procurar comer com... comida você já sabe, minha amiga, né? que comida saudável que eu tô falando, né? É isso aí. Eu quero agradecer muito a presença da Elô Pinheiro. Elô, obrigada, muito obrigada, viu? Eu amei também você estar aqui. Também. E espero você lá no Shopping Vila Lobos. Pode me esperar que eu vou lá, pode ter certeza. Doutor Nabil, muito obrigada pela sua presença, viu? E nós vamos continuar a discussão dos inimigos silenciosos da mulher no próximo bloco, falando
na osteoporose. Agora eu quero lembrar você que está aí preocupada com o exercício, que você pode também acompanhar a Solange Frazão, né? Todos os dias de segunda a sexta, aqui pela Rede Mulher, né? À tarde, e tem uma reprise de manhã. Você fica ligadinha, porque Solange, passo a passo, vai te dar dicas para ficar em forma e aliviar o seu risco cardíaco. A gente vai dar aquele intervalinho e volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Se for sábado, você tá voltando da feijoada, né? Se for domingo, tá naquele churrasquinho curtindo, né? E por noite tem pizza, alguma coisa do gênero, não? Tá na sogra? Hein? Tá? Eu não, eu tô aqui matutando já os pratos desta semana do Mestre Cuca, tá? Então eu te aguardo, de segunda a sexta, às 19h30 ou 7h30 da noite, o Mestre Cuca e você, porque você sabe, né? Você é o ingrediente que faz a diferença. Até a semana e acaba de curtir esse final de semana bem gostoso. Tchau! Oferecimento Perdigão, a marca mais gostosa. GE, porque fogão se escreve com 2 letras. Nem sempre é possível ter uma segunda chance. Dirija com responsabilidade. Governo Federal. Ah, você pensa que já sabe tudo sobre osteoporose, né? Então não muda de canal não, que você vai ver com a doutora Lúcia Helena e com a doutora Vera Schoenfeld que você tá muito enganada. Quer saber o que é ficar na fila do banco de olhos para conseguir uma córnea? Fazer um transplante e voltar a enxergar? É só sentar. Sentar e esperar. Esperar. Esperar 4 anos. E o que é pior? No escuro. Gostaríamos de interromper a programação da Rede Mulher de Televisão para te dar uma notícia. O programa Viver, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 12h30. O nosso compromisso com você é que você tenha bastante informação, muita prestação de serviço. E aqui comigo você vê bem antes lançamentos musicais, terapias, enfim, comportamento, saúde, beleza, tudo que você buscava em uma revista eletrônica, agora você encontra no Viver, com Liliane Ventura e você sempre nas suas tardes pela Rede Mulher de Televisão. Até lá! Para você que quer escrever para o programa Saúde Feminina, mas não para ganhar aqueles livros que a gente distribui. Escrever mesmo, dar a sua opinião, sua crítica, fazer alguma pergunta, qualquer dúvida que você tenha, você pode escrever para nós, que nós respondemos todas as nossas cartas, às vezes demora, mas a gente responde tudo sim, viu? Então você pode usar a internet, se você fizer isso, saudefeminina@redemulher.com.br. Se você usar o correio, Rua da Granja Julieta, número 205, é aqui em São Paulo, e o CEP é 047 21 060. Escreva para mim que eu adoro receber a sua carta. O programa Saúde Feminina está falando hoje sobre aqueles 2 famosos inimigos silenciosos da mulher, o risco cardíaco e a osteoporose. Então, nós já falamos sobre o risco cardíaco e agora estou recebendo com muita alegria o Dr. José Knopflich, que é professor, doutor, reumatologista e autor do livro, olha aqui, vou mostrar para você,
prevenindo a osteoporose, orientações para evitar fraturas. Você está vendo aí na capa do livro do Dr. Knoplich a fotografia do cólor do fêmur osteoporótico, né? Um osso todo fica parecendo uma rendinha, assim, ele vai perdendo o cálcio, né? E também estou aqui com muita alegria com a doutora Lúcia Helena de Azevedo, que é professora assistente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Obrigada, doutora, pela presença. E nós vamos começar logo ouvindo o que a nossa reportagem ouviu nas ruas de São Paulo, perguntando o que fazem as mulheres para prevenir a osteoporose. Tomo remédio de acordo com a prescrição médica e faço caminhada. Olha, eu estou sempre indo no médico, né? Sempre orientação médica. A primeira coisa que ele me fala é para caminhar. Tomo muito leite, venho ao parque quase todos os dias e tomo sol pela manhã. Eu tomo um pouco de sol, bem moderadamente, eu tomo cálcio e eu tenho, acho que, uma alimentação saudável e uma vida saudável. Ginástica e controlo a alimentação. Eu tomo cálcio. Ando, nado. Bom, eu estou fazendo tratamento hormonal só e comecei a fazer caminhada. Olha, até que as mulheres estão muito bem informadas, mas acho que não era bem assim há uns 10 anos atrás, ou 12, não sei bem quanto tempo, porque já faz tanto tempo, né? Quando nós começamos a fazer programas de televisão falando de osteoporose, né, doutor Knoplich? Exatamente. E que coisa, nesses 10 anos, então, andamos bastante para frente em termos de prevenção? E como é que está a situação da osteoporose brasileira hoje? O problema fundamental da osteoporose é que as mulheres ficaram mais conscientes de que realmente o tal inimigo silencioso, eu acho que a designação do infarto e das doenças cardiovasculares não são tão silenciosas como são é a osteoporose. Como é a osteoporose. O infarto e as outras alterações arterioscleróticas do coração são bastante evidentes. Na osteoporose acontece uma pequena confusão importante, que é o seguinte: eu, como faço coluna, eu recebia muita gente que tinha osteoporose e dizia: está me doendo a coluna porque eu tenho osteoporose. Esse é um engano que continua. Hoje nós temos uma porção de pessoas que vêm no consultório de nível econômico bastante adequado e continuam achando que a osteoporose dói. Então, a primeira informação que a gente tem que continuar difundindo é que osteoporose não dói. Ela só dói quando há fraturas na coluna vertebral. E o principal lugar onde há fraturas são as vértebras que são fraturadas. Agora, a gente fala em fratura, o leigo pensa num gesso, né? Nós, todos leigos, pensamos logo num gesso, numa fratura enorme. Não é bem assim que acontece na coluna, pior, né? Na coluna, a dor é grande quando há fratura, naquele instante, naquela semana, naqueles 15 dias, naquele mês. Algumas mulheres não têm fratura, a vértebra achata, ela fica acunhada, ou seja, num lugar ela fica com o diâmetro e a altura menor e a parte de trás maior, e isso aperta os nervos e começa a doer. Então, isso são as formas na coluna. O outro lugar que quebra muito é o fêmur. E o fêmur quebra, não precisa engessar, precisa operar. E o pior de tudo é que ficou comprovado que as mulheres que operam, por problemas já sempre com idade maior, com idade mais adiantada, a operação faz com que haja um nível de mortalidade nessas mulheres muito maior do que o normal das pessoas mais jovens que quebram o fêmur por desastre, por exemplo. Por quê? Porque são pessoas mais susceptíveis a ter pneumonia, já têm problema de diabetes, problema cardíaco, etc. E o terceiro lugar, o local que quebra, é o punho, é o antebraço, que quebra porque na hora de cair, segura, rebenta. Então, a osteoporose dá uma susceptibilidade a ter fraturas. E quando se tem essas fraturas, é que evidentemente começa a complicar mais ainda, porque a mulher fica em repouso, piora a osteoporose e forma-se um ciclo vicioso.
E isso é o que a gente tem que alertar as mulheres. Quer dizer, ficando em repouso ainda vai piorar a osteoporose. Uma das causas fundamentais do aparecimento de osteoporose é a imobilidade. Por exemplo, se uma pessoa de 30 anos engessa um braço e por razões A, B, C ou D, esse gesso precisa ficar, por exemplo, 2 meses, esse braço fica com osteoporose. Nossa, a coisa não é brincadeira. Você vê, minha amiga, nós estamos falando direto aqui em atividade física, mesmo que seja a atividade física dentro de casa, doméstica. Doutora Lúcia Helena, como é que fica o papel do ginecologista no diagnóstico da osteoporose? Porque deve ser muito importante esse diagnóstico pelo ginecologista, uma vez que se eu não tenho sintoma, eu não vou no reumatologista perguntar para ele, doutor, será que eu tenho osteoporose? A gente não faz isso. Perfeito. Com certeza, assim, a gente tem uma rotina, né, na ginecologia de fazer um rastreamento dos vários tipos de doenças. E a preocupação maior é sempre com as doenças cardiovasculares e com a osteoporose. Então, isso faz parte da nossa rotina diária de fazer esse rastreamento e a gente busca sempre essa detecção exatamente com o intuito de instituir medidas preventivas, ou seja, medidas que possam evitar que essa doença apareça. Por exemplo, se eu chegar lá com osteoporose, a senhora tem alguma dica, algum sintoma, alguma coisa em mim que a senhora vai perceber, independente de pedir os exames? Tem alguma diquinha? Eu quero que as doenças não sejam silenciosas, hein? Com certeza, a gente leva algumas coisas em consideração, né? Então, assim, o aspecto familiar, né? Se existe história familiar de osteoporose, é um dado muito importante, a gente considera sempre. Se a pessoa é muito baixa, se ela é muito magra, se ela é da raça branca, né? São alguns fatores de risco que podem nos direcionar para que a gente tenha essa preocupação maior com a osteoporose. Acontece menos nas negras, então? Acontece menos nas negras. E também o próprio exame físico, a gente observa sempre uma perda de altura. Normalmente a mulher se refere que tinha uma altura mais importante e que a gente vai medir tem uma diferença de 4, 5 centímetros, exatamente pelo achatamento das vértebras. Então são dados clínicos e de história que a gente pode direcionar e se preocupar mais ou menos com aquela pessoa. Agora, essa coisa da altura é interessante, porque antigamente a gente achava que era normal, né? Ficava velhinha, ia ficando mais curva, ia ficando menor e tal. Quer dizer, não é normal, isso já é osteoporose? Isso já é um sinal de que essa vértebra está se achatando e provavelmente por um processo de osteoporose. Então, aí o ginecologista pode ajudar bastante encaminhando suas pacientes para os reumatos, como o doutor. O que o senhor está procurando aí, doutor? Bom, eu estou procurando o seguinte, tem um questionário que, quando nós fazíamos escola de postura para as pessoas osteoporóticas, porque nós fazíamos um curso no Hospital do Servidor Público. Assim como a gente ensinava postura para problemas de coluna, ensinávamos esses fatores. E nós listamos um questionário que se dava para todas as mulheres preencher. Por exemplo, um dos fatores que ajuda muito são pessoas de tez clara, pessoas de olhos claros, tem mais tendência a ter osteoporose. Pessoas que bebem muito café, pessoas que bebem muita Coca-Cola, todas as colas. Por quê? Porque Coca-Cola tem fósforo, aumenta muito, elimina muito pela urina e quando elimina o cálcio junto. Ah, ok. Então, existe algumas coisas. Pessoas, por exemplo, que têm alguns tipos de doença, alergias, que usam cortisonas, reumatismo, que usa cortisona, várias doenças que precisa de uma hora ou outra usar cortisona. Outra coisa importante é o leite. Tem pessoas que não conseguem beber leite e não bebiam leite desde criança, porque tinham uma intolerância ao leite. Essas pessoas têm um problema de lactose que elas não comem outros laticínios. E isso vai diminuindo. Outra coisa que a gente insistia muito era, evidentemente, problema de exercícios, problemas de reposição hormonal. E uma coisa importante são mulheres que tinham sofrido a remoção do útero. Isso é o grande problema que, infelizmente, os ginecologistas naquela ocasião não davam muita bola. Uma mulher que tirava o útero por um fibroma, por um mioma,
E, evidentemente, naquela altura onde é feita a cirurgia, podia lesionar uma artériazinha que ia para o ovário, e aquele ovário passava a ser um ovário deficiente, e começava a haver falta de hormônio. E não se dava reposição hormonal para a mulher de 30 anos. E o que acontecia? Essa mulher de 30 anos, quando ela vai entrar na menopausa, ela já está com um déficit hormonal. Ela já está com o déficit hormonal lá acumulado. Uma osteopenia, agora, pelo menos. Eu não entendi essa coisa do útero. Porque na hora que ele faz a operação do útero, ele faz uma série de clampeamentos e umas artériazinhas que ele tira para remover o útero, ele aperta. Na hora não percebe, porque tem muito sangramento. Claro. E esse ovário fica um ovário deficiente. Fica um ovário que não está produzindo estrogênio. Isso, e deveria estar. Então o médico fica sossegado. Ah, eu não tenho útero, mas eu tenho ovário. Então estou sossegada. Não é bem assim. Não é bem assim. Olhar. Não é bem assim. Isso é muito simplificado. A doutora pode explicar melhor. Mas a retirada do útero antecipa, porque existe um mecanismo muito complicado de feedback, ou seja, a presença da menstruação estimula, existe um ciclo. Eu estou dando resumido, porque senão... Então tem um questionário que a gente dava na sala de espera. Tá aqui. Quando a mulher entrava, a gente já tinha um índice... 17 itens. 17 para itens. Descobrir. Uma outra coisa. É muito pequenininho, não vai dar para a gente mostrar, mas eu vou mostrar novamente o livro. Então, uma outra coisa, por exemplo, pessoas que tomavam, naquele tempo se fazia tratamento de úlcera com produtos que tinham alumínio e que também davam, enfim, uma série de remédios contra a convulsão, tem que ficar esperta e tem que ir no médico com regularidade. É sempre isso que a gente acaba concluindo aqui no Saúde Feminina, mas é muito bom concluir isso, né? Dr. José Knopf, eu quero agradecer muito sua presença aqui, viu? Muito obrigada por ter trazido seu livro para mostrar para nossa telespectadora. A doutora Lúcia vai continuar com a gente vai para aquele intervalinho e volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Nenê, estamos aqui todos os dias para tirar suas dúvidas sobre saúde, comportamento, desenvolvimento do seu filho e para divertir a garotada. Isso não é, Nenê? E ainda temos dicas fantásticas, ótimas, maravilhosas para você, mamãe. Afinal de contas... Afinal de contas, o quê? Nenê não vem com bula? É isso que você quer que eu fale? Era isso, Nenê. Ah, já falei. 4h15 da tarde, de segunda a sexta, aqui na Rede Mulher. É isso aí. Vê se decora o texto. Ah, tá bom, mãe. Olha, hoje eu vou convidar você para fazer o test drive na Paraty 1016 válvulas. E para isso nós escolhemos o bairro do Morumbi, um bairro que tem muitas subidas e descidas, além de ser um bairro maravilhoso. Venha comigo fazer esse test drive. Olha, primeiro eu queria falar para vocês da versatilidade que tem esse carro. É um carro que você tanto pode estar indo para a praia, pegar ondas com uma prancha de surf, como está indo buscar os seus filhos ao supermercado. Ele é um carro que você pode usar em qualquer situação, seja ela de trabalho ou de lazer. Esse carro é 1000 cilindradas com 16 válvulas, é o único motor 16 válvulas 1000 e é feito pela Volkswagen. A qualidade é indiscutível, né? Isso dá para o carro uma versatilidade, uma força como se fosse 1.6. E mais, eu queria dizer para você que na nossa empresa, na Sopag, você vai estar comprando esse carro por um preço muito, muito barato, porque nós vamos fazer um grande desconto. E você também poderá ter o banco de couro, que dá um requinte total. E você terá então um carro desse com banco de couro, ar-condicionado, direção hidráulica por um preço imbatível. Venha para a Sopag. Eu quero fazer um convite para você. Quero que você venha aqui em casa, na Casa São Paulo, um dos programas mais comentados da atualidade. Produtos, serviços, o que existe de melhor para você ter qualidade de vida, muito humor, convidados maravilhosos. Tá vendo? Só falta você. Casa São Paulo. Seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os dois grandes inimigos silenciosos da mulher, o risco cardíaco e a osteoporose. Nós estamos falando agora, já estamos no último bloco do programa, sobre osteoporose. Se você perdeu,
Você ainda tem uma chance se for domingo, porque nós reapresentamos no sábado, no mesmo horário, o programa Saúde Feminina. Agora, com muita alegria, estou com a doutora Vera Schenfeld, que é professora doutora adjunta da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo. Obrigada, doutora, pela presença. E continua conosco a doutora Lúcia Helena Azevedo, que é ginecologista da Santa Casa, que eu já apresentei, você já conhece do bloco anterior, não é? Agora eu queria saber uma coisa, doutoras. Eu queria saber se tem tratamento para osteoporose ou se tem que ficar na prevenção só depois que ela se instalou, não tem mais jeito? Não, que basicamente o tratamento da osteoporose se dividiria assim, a gente poderia falar em prevenção, uma parte que é a preventiva e uma parte que a gente chegaria um pouco mais tarde, que seria então o tratamento da osteoporose propriamente dita. E por isso nós nos olhamos. Eu acho que a Lúcia poderia falar da parte preventiva e eu poderia falar da outra parte. Eu acho realmente essa colocação é ideal, né? A prevenção da osteoporose, ela é voltada principalmente para a terapêutica de reposição hormonal, que tem como base a reposição do estrogênio, que é o principal hormônio que se perde com a instalação da última menstruação. Essa reposição, ela deve ser feita de uma maneira eficaz, deve ser feita a partir do momento em que a mulher para de menstruar ou que ela tem um exame, no caso a densitometria, mostrando uma diminuição da massa óssea ou algum fator sugestivo de uma fratura, também poderia ser um indício para se começar essa reposição hormonal. E a reposição hormonal, existem diversos esquemas de tratamento, diversos tipos de medicamentos à base de comprimidos, gel, adesivos, implantes, onde nós temos estrogênios e também associamos sempre um outro tipo de medicamento, que é o progestogênio, quando a mulher tem um útero. Então, nesse caso, a gente tem que proteger o endométrio, que é a camada interna desse útero, com o intuito de evitar lesões proliferativas a longo prazo. Então, a prevenção da osteoporose ela é muito importante na mulher, porque a perda óssea se dá de forma importante a partir da instalação da menopausa. E nos primeiros 5 anos, de uma forma muito rápida. Então, é importante que, pelo menos nesses primeiros 5 anos, essa mulher seja tratada com a reposição hormonal. E é essa a prevenção. Não dá para perder tempo, né? Não dá para perder tempo e também não esquecer as outras medidas que devem ser tomadas em conjunto. Então, a atividade física regular, a alimentação rica em cálcio, o sol diário, ou seja, não é uma abordagem só medicamentosa, é uma abordagem geral, é um tratamento geral. Só um detalhe do sol, é uma coisa que a gente fala, um sol. Primeiro que não é um sol que você precisa ficar de maiô e de biquíni tomando um sol. É importante a gente saber que não precisa ficar numa piscina ou na rua estendido, quase sem roupa, né? E são 15 minutos. Mas um cuidado deve ser tomado, que é uma coisa que os doentes perguntam muito e a gente tem que explicar. Você não pode colocar o protetor solar. Qualquer protetor solar que você estiver colocando, então você coloca no rosto, que a maior parte, principalmente das mulheres, colocam, mas não pode botar no braço, na perna, porque se você colocar um protetor solar, não vai ter nada. Então, aquele sol que você está tomando para os teus ossos não vão te adiantar. Não vai ter a conversão da vitamina D, não vai ter a vitamina D que o sol nos fornece. Então, isso é um detalhe super importante, de que você que vai tomar sol, na hora que você vai andar, você vai de bermuda, de camiseta, não adianta botar protetor solar nos braços e nas pernas. Por isso que tem que tomar o sol na hora certa, né? Porque aí dá para tomar sem o protetor solar, não é isso? Porque senão também as mulheres lá em casa devem ficar malucas, né? Porque diz assim, você tem que botar protetor solar por causa do câncer de pele, do envelhecimento precoce da pele, não só do câncer, de um monte de razões. Aí vem o reumato e diz, mas você tem que tomar o sol purinho ali para fazer a síntese da vitamina D, é isso, né? Exatamente. Então, esse é um detalhe só. A outra coisa que eu gostaria de falar da reposição hormonal é que tem aquele conceito de que você só poderia tomar a reposição hormonal nos primeiros 5 a 10 anos após a menopausa. E o que tem se visto é que qualquer momento que você entrar com a reposição hormonal,
é bom. Mesmo para mulheres muito idosas. Mesmo se ela tolerar, é que a tolerância dela cai muito depois nas mulheres mais idosas, né? Mas você, a qualquer momento que você introduz a reposição hormonal, é benéfico para a massa óssea. Então, vale a pena você estar sempre atento e perguntar para o seu médico se é o momento de tomar hormônio ou não. Quer dizer, mesmo aquela senhora que já está meio curvadinha, que a gente só de olhar já está vendo que ali tem osteoporose e tudo, que ela tem 80 anos, ainda assim ela vai se beneficiar? Ela se beneficiaria. E é tão interessante que coisa ótima. Que é interessante que ela se beneficia muito, as pacientes mais idosas se beneficiam mais do que até as mais novas. A resposta no osso e tudo é melhor. E a outra coisa que é importante, que todos os pacientes perguntam, é por quanto tempo eu vou tomar o hormônio? Quando você entra, todo doente quer saber quanto tempo eu vou tomar esse remédio. E aí a resposta que é difícil, não é, Lúcia? Essa resposta na verdade, se a gente pensar em osteoporose, em perda de massa óssea, quanto maior o tempo que essa mulher usar a medicação, por mais tempo ela vai estar protegida. O hormônio, ele bloqueia o processo de reabsorção óssea. E realmente o que a Vera falou é muito verdadeiro. Em qualquer momento que você introduzir a terapêutica de reposição hormonal, você vai ter um efeito positivo dessa terapêutica, mesmo na paciente mais idosa, mesmo na paciente com osteoporose instalada. Existem trabalhos mostrando que existe uma diminuição da incidência de fraturas mesmo nessas pessoas mais idosas. Agora, a gente ouve falar muito sobre comer queijo, verduras verde escuras, que seriam mais ricas em cálcio e tal. Isto só é suficiente ou isto é coadjuvante com o tratamento de reposição hormonal? Ou se eu fizer isso a vida inteira, eu não estou correndo risco de osteoporose ou o risco existe sempre? Se você tiver uma vida exemplar, com exercícios, com sol, com uma dieta adequada de cálcio, não vai te adiantar nada, né? Só isso isoladamente, na hora que você entra na menopausa, ou o homem, que a gente está falando só da mulher hoje, né? Se bem que hoje é a primeira vez que é uma mesa feminina para falar de um problema que é da mulher, porque sempre é o homem falando, né? Então, hoje é uma peculiaridade, isso é importante. Então, do homem, quando entra na andropausa, não adianta, você tem que dar mais alguma coisa. Ou a reposição hormonal, e naquelas que têm contraindicação, ou que não desejam receber essa medicação, porque tem muita gente que não quer receber. Então, é melhor você tratar com uma outra medicação. E aí existem as outras drogas alternativas. Então, seriam os bisfosfonatos, que estão sendo muito usados agora. E o importante é que você saiba que só o cálcio e a atividade física não previne a osteoporose. Como você falou, é coadjuvante. Aliás, não é só coadjuvante, ele também aumenta a resposta do osso ao remédio que você está dando. Entendeu? Entendi. Você responde melhor. Por exemplo, a reposição hormonal, hoje tem inúmeros trabalhos mostrando que quem tem uma reposição hormonal e tem uma ingestão adequada de cálcio, tem uma resposta muito melhor do que aquele que não come o cálcio adequadamente. Aí, tá vendo, minha amiga? É tudo junto, é médico, alimentação, tudo a gente tem que cuidar direitinho da nossa saúde, que é para viver sempre com saúde e alegria, porque o resto vem, né? Doutora Vera Schempfeld, doutora Lúcia Helena de Azevedo, muito obrigada pela presença das senhoras aqui. E para você já sabe, hoje acabou, mas Saúde Feminina volta na semana que vem. Se você quiser me escrever, saudefeminina@redemulher.com.br ou Rua da Granja Julieta, 205, CEP 047 21 060. Boa semana, até lá. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Bom, se você acredita que só porque a gente fica mais velho, porque as células, os hormônios envelhecem, a vida sexual tem que perder a alegria, o prazer, você tem que estacionar, parar, e você está muito por fora. Precisa assistir o programa Saúde Feminina dessa semana. É domingo às 7 da noite e você não pode perder.
Oferecimento Organon, o desafio em ser completo.